esse período da história do Império Romano? Essa é a pergunta que eu vou te fazer para poder fechar com a outra pergunta. Foi um período em que teve muitas fogo amigo, fogo interno dentro do Império Romano e fogo externo? Foi um período turbulento para o Império Romano? Não, muito pelo contrário. É claro que no início, especialmente, o período antonino ele foi um período caracterizado por paz e harmonia. Foi a Pax Romana. É claro que, evidentemente, houveram, especialmente no início, sobre Trajano, houveram algumas, na verdade, incursões militares, né? Trajano estendeu os limites do Império ao máximo. Depois de Trajano, o Império nunca mais teve as mesmas dimensões, né? Ele foi o que estendeu por mais longe o Império. Mas depois de Trajano, Trajano adotou Adriano, e Adriano foi um pacifista. Ele, durante todo o reinado de Adriano, que foi 117 a 138, Adriano praticamente não teve incursões militares. Para dizer que ele não teve, ele teve uma só em Jerusalém, que ele destruiu Jerusalém. Foi no final do império dele, no final do governo dele. Não me lembro agora, não me recordo o ano exatamente, mas foi no final. Okay. Ele destruiu Jerusalém e rebatizou, inclusive, o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina. Hélia era o nome dele, né? O sobrenome dele, o sobrenome da família dele. Ok. Então, você queimou minha pergunta, mas eu vou fazer assim mesmo. Você queimou no sentido assim, de que ela estava mal formulada. E é tranquilo isso para mim. Não, assim, o que eu ia te perguntar era se o estoicismo contribuiu para que ele encontrasse um equilíbrio pessoal. Queria que você falasse sobre isso. E eu tinha falado que eu ia perguntar se contribuiu para ele buscar o equilíbrio pessoal num período de turbulências, mas você acabou de falar que não foi um período de turbulência. Mas de que forma, então, o estoicismo contribuiu para que ele fosse um imperador pacifista e cosmopolita? Dizem que ele foi muito cosmopolita, uma visão assim, amplificada de uma gestão naquele período. Procede, não procede? O que você me fala disso? Na verdade, o que aconteceu foi que, assim, como eu estava até falando, né? Até continuando, Adriano morre, então, Trajano morre, Adriano assume e foi pacifista. Ok. Ele morre, assume Antonino, que foi outro pacifista. Praticamente não teve discussões, embora eu já tenha lido alguns estudos, algumas ponderações historiográficas, apontando que as causas das guerras do período de Marco Aurélio foi justamente pelo fato de Antonino não ter ido para a guerra. Se Antonino tivesse feito incursões bélicas nas fronteiras, os alemães não teriam invadido. Uhum. E alguns arqueólogos vão dizer isso. E foi justamente esse o problema de Marco Aurélio. Eles invadiram, inicialmente com os partos, e nos anos 60, e posteriormente, no final dos anos 60, com os alemães. A Primeira Guerra Germânica e a Segunda Guerra Germânica. Marco Aurélio, portanto, participou de 3 guerras. Mas o estoicismo em si, ao meu ver, ele não tem impacto na guerra. Ele vai dizer assim, as coisas acontecerão, contanto que essas coisas que vão acontecer tenham condicionantes para que essas coisas aconteçam. Vou tentar falar de uma outra forma. Tudo aquilo que acontece porque existem coisas que fazem com que ela aconteça. Eu dei o exemplo da minha mãe que morreu. Para que minha mãe morra, é necessário que existam condições anteriores que façam com que ela morra. Se eu tivesse, por exemplo, levado minha mãe ao médico, ela teria sarado e não teria morrido. É isso que Crisipo quer dizer. Existe uma sucessão de causas, umas que sucedem às outras, que cria uma cascata. Essa cascata de causas é o que vai produzir o determinismo estoico. Só que essa cascata de causas, uma coisa sempre causando outra, elas podem ser mudadas. É bem um argumento preguiçoso que Crisipo vai falar. Se está fadado que eu passe na prova no vestibular, por exemplo, então não vou nem estudar. Aí grande, você vai e não passa. Você não estudou.
Porque para você passar na prova é necessário que você estude. Para que minha mãe se cure, minha mãe se cure e não morra, é necessário que ela vá ao médico. Para que eu não tenha fome, é necessário que eu coma. Ô, Eu não Breno, posso, tira uma dúvida minha. eu não É, posso é, simplesmente, só para não perder o raciocínio, eu não posso simplesmente cruzar os braços e dizer que vai acontecer de qualquer forma e pronto. Aí, esse que é o erro. E daí entra a questão política da coisa. Eu não posso fechar as coisas, vai acontecer de qualquer forma. Não, está errado. Vamos tentar melhorar a sociedade. Vamos tentar fazer com que as coisas mudem. De repente, esse determinismo que você está se referindo, ele não é tão intrínseco, ele não é tão tão rígido, estrito, tão tão rígido. rígido. Não é. E geralmente não é. Porque esse determinismo, na verdade, é muito mais no campo teórico só. No campo da prática, nós estamos sempre abertos às possibilidades. Fica um pouquinho difícil estabelecer essa linha entre a tranquilidade interior e o que você efetivamente pode e deve fazer para transformar a sociedade, buscando uma sociedade mais ética. É um pouco difícil delimitar essa linha. Eu acho que esse que é o nosso grande exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Você lembra aquela oração da serenidade? Senhor, dai-me serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. Se lembra? Sim. É bem isso. Então, é necessário entender algumas coisas como sendo necessárias e, portanto, você não tem realmente como mudar. De repente, eu posso levar minha mãe no médico, mas ela acaba piorando, te compensando mais ainda. Ela vai para o CTI, no CTI ela morre. Eu posso, de repente, estudar, me matar de estudar e chegar lá e ser reprovado. De repente, eu acordo com uma enxaqueca, eu não sei, o ônibus atrasa, eu chego lá, o portão do vestibular já está fechado, né? E aí não posso entrar para fazer a prova. 1001 coisas podem acontecer. Então, talvez existam várias coisas que estão fora realmente do nosso controle. E Epicteto vai dizer isso, Aristóteles vai dizer isso, Crisipo vai dizer isso.